Agora, Lamartine, saindo um pouco desse assunto, eu acredito que da última vez que você veio aqui, a Carol até entrou nesse assunto, mas eu também tenho muita curiosidade. Quando falam que às 3 horas da madrugada, o que se tem algum simbolismo, tem alguma coisa satânica, tem algo que envolva esse horário? Por exemplo, muitas pessoas às vezes acordam, olham no relógio e falam, putz, 3 horas da manhã, e aí ficam assustadas. Existe uma simbologia em volta disso? Na verdade, eu não penso que seja só uma simbologia. Porque o mundo espiritual, por que, por que que uma pessoa ateia não fica possuída por demônios? Por que os demônios não entram em todo mundo? Uhum. Por quê? Porque eles precisam de legalidade. Deus, quando criou um ser humano, ele não dá acesso a esse ser humano para que esses espíritos entrem e façam o que eles quiserem. Uhum. Ele só tem legalidade quando o indivíduo começa a abrir brechas para isso. Entendi. Entendeu? O que que acontece em todas as religiões, eu diria as religiões que são contrárias a Deus, é no período da madrugada que eles fazem as oferendas, oferecem animais, sacrifícios de crianças. Isso acontece de madrugada. Entendi. Então, nessa hora, há uma liberação de poder para que os demônios atuem. E aí eles vêm, eles têm essa abertura, né? Vamos dizer, um portal para eles são autorizados a agir, e aí muita gente sente a opressão, né? Mas então não é exatamente o número 3 horas da manhã, não. É a Não, madrugada. mas existem sacrifícios às 3 horas da manhã, Ah, entendi. entendeu? Existem sacrifícios da meia-noite, mas 3 horas é um horário que é muito comum pessoas irem para as encruzilhadas, fazerem esses sacrifícios. Agora, não é necessariamente 3 horas, é o que você falou. Ali eles estão tendo uma atividade muito grande, mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser 2h30, entendeu? 3 horas da manhã foi algo que virou um símbolo, né? Mas Virou que um não... símbolo por conta disso. Que até na Bíblia fala sobre, por exemplo, o terror noturno. Entendi. Seta aqui, né? Os espíritos que voam durante a noite para aterrorizar, trazer medo, pesadelo. Então, as pessoas convencionaram 3 horas. Então, eu aqui estou te dando uma explicação, mas, obviamente, isso não é absoluto. Essa é a minha maneira de entender. Quer dizer, é um horário que a atividade demoníaca é muito maior. E por isso eles entram e começam a atormentar as pessoas. Que é exatamente no meio da madrugada, né? Você vai pegar entre meia-noite e 6 horas, a gente tem 3 horas ali que é o meio. Agora, Lamartine, qual a maior diferença que você enxerga hoje entre a igreja evangélica, que cresceu muito nos últimos anos, e a igreja católica? Eu, por exemplo, cresci numa família católica, tá? A minha irmã, por exemplo, ela é super praticante. Todo domingo ela tá na igreja católica, ela anda a pé, anda 2 quilômetros, porque ela não dirige. Então ela é muito praticante. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa praticante. Eu converso com Jesus, com Deus, mas não sou praticante. Mas a gente vê que hoje a igreja evangélica, ela tá muito atuante, assim, né? Os jovens, algo mais moderno. Mas eu queria entender de você, qual que é a maior diferença que você enxerga hoje para a igreja católica e para a igreja evangélica? Eu vou aqui te responder de duas maneiras diferentes. Primeiro, eu vou falar do ponto de vista sociológico e depois vou falar do ponto de vista teológico. Do ponto de vista sociológico, eu percebo que a Igreja Católica começou a caminhar muito mais para a Igreja Evangélica. Tá. Por exemplo, os dons espirituais que os pentecostais creem. Hoje você tem segmentos enormes da Igreja Católica, são chamados de carismáticos, porque eles acreditam nos carismata, que são os dons. Então, você vê um grupo carismático orando, você pensa, eles são crentes, você não sabe se eles são católicos ou crentes. Uhum. Entendeu? Além disso, tem o elemento político. Porque como durante muitos anos a Igreja Católica olhava para a evangélica como inimiga. E vice-versa. Mas, de repente, eles perceberam o seguinte: a Igreja Católica defende a família, a evangélica também. A Igreja Católica é conservadora, a evangélica também. Aí eles olham para um enxame de gente tentando destruir os costumes,
destruir a família cristã, né? Os princípios judaicos cristãos. Então, hoje, muitas vezes você vê, na prática, eles se unindo. Tudo bem, cada um mantém o seu quadrado, os católicos vão na católica, os evangélicos, mas já não se veem mais como inimigos. Sim. Então, isso mudou. Agora, teologicamente falando, a principal diferença é que a igreja evangélica considera a Bíblia a autoridade máxima da Uhum. nossa fé. A Bíblia é o que vai nortear o que eu creio e o que eu não creio. Entendi. A Igreja Católica, ela crê na Bíblia, mas ela crê na tradição. E muitos dos elementos da fé e do código de fé católicos não estão na Bíblia. Foram inseridos ao longo da história, e eles acreditam, mas não está na Bíblia. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia não fala de purgatório. A Bíblia diz que depois que você morrer, você vai encontrar com Deus no juízo. Uhum. Mas a Igreja Católica acredita. A Bíblia diz que você morreu sem Cristo, você está condenado. A Igreja Católica diz que não. Se você vai para o purgatório, você tem chance de se corrigir e voltar a ir para o céu, e não ir para o inferno. Ali seria um lugar de, vamos dizer assim, de uma última oportunidade. Sim, sim, sim. A Bíblia fala que a salvação é pela fé, não pelas obras. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia fala que eu preciso fazer obras, mas não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Então, primeiro eu sou salvo pela fé, e depois Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida, então eu vou me tornar uma pessoa melhor. Uhum. A Igreja Católica é o contrário. Você tem que merecer a salvação. É pelas obras. Isso, teologicamente falando, é diametralmente oposto. Outra coisa, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E Jesus disse que nós não deveríamos orar para ninguém. Ele disse que nós temos que orar a Deus em nome de Jesus, porque Ele é o meu mediador. Aí, os católicos, também por causa da tradição, oram para os santos. Ou então oram para Maria. Pede para a mãe que o filho atende, entendeu? Entendi. É um intermediário. Mas a Bíblia diz que não tem outros intermediários, só tem um, que é Jesus. Agora, isso não quer dizer que nós não consideremos a mãe de Jesus como uma mulher que foi extraordinária. Claro que foi. Só que ela não é corredentora e nem intercede por nós. Só um intercessor. Isso na visão evangélica. Sim. Então, por conta disso, nós, por exemplo, não temos ídolos, não temos a imagem. Por isso que o evangélico não tem... O católico, ele tem muito a questão de colocar uma cruz com Não, Jesus. a cruz não tem problema. O Jesus na cruz tem problema. Sim, sim. Porque Êxodo 20, que é o capítulo dos 10 mandamentos, Deus fala que não é para fazer imagem de escultura. De santos e Nem tudo mais, né? nada semelhante que tenha no céu, na terra ou embaixo da terra. Uhum. Não é que não é para adorar, não é nem para fazer. Mas como os católicos não têm a Bíblia como a última autoridade, eles vão justificar: não, mas a gente não adora, a gente venera. Uhum. Mas não é para fazer. Está lá, 10 mandamentos. Então, assim, teologicamente tem muitas diferenças. Sim. Mas eu fiquei felicíssimo, por exemplo, saber que o Papa declarou que não tem outro Salvador além de Jesus. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa inédita, porque os papas todos falavam que Maria era corredentora do mundo. Quer dizer, Jesus morreu na cruz, mas Maria também é junto, tá junto com ele redimindo o mundo. E não. Maria, embora fosse uma mulher extraordinária, a única pessoa que viveu nesse planeta sem nenhum pecado foi Jesus. Porque ele não nasceu de homem e de mulher. O pai dele foi o Espírito Santo. Então ele não trouxe a natureza pecaminosa para ele, entendeu?